aqui nesse prédio. E na outra semana a gente já vai cultuar numa escola, né? Depois a gente vai passar todas as informações bonitinho. Por favor, acompanhem a gente. E se tem alguém na sua volta, perto de você, que por acaso não está no grupo do IPC Português, ou que está começando a visitar faz algumas semanas, tudo mais, ajudem essas pessoas a não se perderem, para que a gente não perca ninguém, tá bom? E hoje, como a gente vai ter a saída dos acampantes, equipantes para o Inter, né? Eu vou tentar fazer um sermão bem curtinho, né? Curto e grosso, né? Para que eles possam almoçar em tempo e possam partir. É muito importante a gente saber o tempo em que nós estamos, o que nós estamos passando e fazer a leitura do que está acontecendo. A maturidade vem quando a gente entende essas coisas. Uma criança, por exemplo, ela não sabe como se portar em todos os ambientes. Ela está aprendendo como se portar na escola, numa reunião de família, né, no culto, por exemplo. Né, eu agradeço porque vocês são muito pacientes com as crianças, né, quando elas estão aqui. Às vezes elas não entendem ainda que é um momento de reverência, que é um momento de adoração. E aos poucos a gente convida elas para participarem disso. E assim por diante. Então, de modo semelhante, na nossa vida, especialmente na nossa vida de fé, a maturidade vem quando a gente entende o que está acontecendo. Pode ser um momento simples, mas quando a gente entende que Deus está agindo neste momento, a gente pode enxergar como um momento extraordinário. E a imaturidade, ela é demonstrada quando a gente não lê corretamente o que está acontecendo, o tempo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, os adolescentes estão indo para o Inter, pode pensar que é só mais um encontro, um acampamento, e não ter nenhuma expectativa, ou de repente você pode ter expectativas de passar tempo com os amigos, fazer novas amizades, enfim, tem vários tipos de expectativas, mas uma oração que eu faço e creio que os equipantes também fazem é que os adolescentes tenham um encontro genuíno com Cristo Jesus através desse momento. Um momento de um pouquinho mais de intensidade, de contato com a palavra de Deus, ter um momento de devocional, de compartilhar nos quartos, ter as preleições, né, focadas diretamente para os adolescentes, de acordo com as suas idades. E às vezes pode ser que o acampante, como alguém que está participando, não entenda o valor disso, né, quando está ouvindo a palavra. Como agora neste momento, talvez vocês enxerguem só um rapaz simpático lá aqui na frente, né, com blazer azul, né, meu cosplay de pastor, falando assim, e é só um cara falando lá, e você pode pensar dessa maneira. Mas se você esperar de Deus uma mensagem, a experiência vai ser completamente diferente. Por exemplo, quando um filho fala, pai, vamos brincar? E você está preocupado com o trabalho. Você até brinca com o seu filho, mas você está fazendo aqueles cálculos, né, da empresa, está pensando no que o chefe pediu para fazer, e aí você não consegue focar na sua brincadeira com o filho. Que é uma coisa tão singela, mas ao mesmo tempo é tão extraordinária, porque essa memória que o filho vai construir com o pai, isso vai ajudar a construir o seu caráter, isso vai ajudar a construir a sua identidade, isso vai ajudar ele a se sociabilizar com as pessoas. Tem muitas coisas que podem aprender. Eles podem aprender o amor de Deus, a referência, né, do amor de Deus Pai através desse momento singelo que você tem com seus filhos. Mas nem sempre a gente entende tudo que está acontecendo, né? Ou quando a gente está numa janta de família e aí tem que responder o cliente, ou o chefe, ou o sócio no celular. E assim, eu não estou julgando ninguém, tá? Pelo amor de Deus, mas é uma reflexão que eu estou trazendo. Será que eu estou lá presente, né, na refeição com os meus filhos, ouvindo, conversando? Né?
É uma reflexão que a gente pode... Se eu entendo o que está acontecendo no momento que está acontecendo, se eu consigo fazer a leitura das coisas que estão acontecendo, né? Com tantas notícias que a gente ouve sobre desenvolvimentos tecnológicos que impactam o nosso dia a dia, sobre rumores de guerra, sobre, não sei, grandes potências querendo dominar países menores, né? Como é que a gente lê isso? Como é que a gente vai orar por isso? Por essas coisas, né? Questões políticas e assim por diante, né? Para a gente a Copa acabou mais cedo, né? Então, infelizmente. Né? E aí como é que a gente vai se preparar para as eleições? Né? Como é que a gente vai estudar os candidatos, suas propostas? Como é que a gente vai se preparar para apertar um simples botãozinho, ou 3, 4 simples botões nas urnas, né, em outubro? São coisas que a gente precisa pensar. Isso faz parte da maturidade. Uma coisa que talvez tenha deixado os brasileiros, os 220 milhões de brasileiros, chateados no último jogo do Brasil foi a falta de garra, né? Que aparente, né? Por que não cobrou mais? Por que não fechou mais, né? Por que não fez mais pressão, né? Se tivesse feito pressão, se tivesse, né? E ainda assim tivesse perdido, eu creio que não teria... Lógico que o pessoal é exigente, né? Com relação ao Brasil, mas... com relação à seleção brasileira, mas talvez a gente tivesse ficado meio com a alma lavada, assim, tipo... Não, eles tentaram, eles foram guerreiros. Mas aí o pessoal fica chateado porque... talvez para os jogadores... E aí eu não... Como eu não sou jogador de futebol, eu não consigo fazer esse... Eu não consigo ter um parâmetro, mas aparentemente parece que para eles não era tão importante assim, né? Vendo o jeito que eles jogaram. Não sei. É por isso que a gente fica chateado, né? Mas quando a gente vê que a pessoa realmente está, né, querendo, vê que, né, a nação está sendo representada, né, naquele jogo, tudo mais, e eles vão com garra e tudo mais, a gente fica feliz, né? Só que ao mesmo tempo, por um outro lado, é só um jogo de futebol. É só um torneio. É lógico que pra gente, né, é um motivo de orgulho, né? Afinal, só a gente tem 5 taças, né? Então a gente fica, sou brasileiro. Eu tenho um pastor coreano brasileiro que ele foi preso na Coreia do Norte. Ele gosta de correr, né? Ele estava correndo de madrugada, aí pegaram ele e perguntaram: por que você está correndo aqui sozinho? Não é sem ninguém te supervisionando e tal. Aí ele não sabia o que fazer. E aí, quando iam começar a fazer interrogatório com ele, aí ele falou que ele era do Brasil. Né? Ele tem um passaporte brasileiro, né? Ele se naturalizou no Brasil. Aí ele falou: futebol, né? Ronaldinho, Pelé. Aí eles ficaram... Mudou o humor, assim. E aí eles começaram a ter simpatia, né? Pelo pastor. E tudo deu certo no final. Aí o pessoal até brincou, ainda bem que eles só falaram de futebol, não pediram para o pastor jogar, né? Senão eu te manter preso aqui. Mas foi assim, um momento assim, um livramento de Deus. E num momento singelo, assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante nós perguntarmos em Deus, nós buscarmos o guiar de Deus para entender o momento que nós estamos passando. Por exemplo, a gente vai entrar em reconstrução do prédio da igreja. E é muito importante a gente se manter unido nesse tempo. A gente procurar uns aos outros. Os pequenos grupos vão ser importantes, né? Os momentos informais de churrasco, essas coisas vão ser importantes para a gente estar juntos. A gente olhar uns aos outros, ver se alguém está em falta, ir atrás dessas pessoas, mandar uma mensagem, incentivar a participar, vai ser muito importante. Então, é muito importante fazer essa leitura das coisas que estão acontecendo. O que aconteceu no texto de hoje, que o nosso presbítero leu? Teve um momento da transfiguração. Né? Jesus, ele ainda não tinha morrido, né? Ele ainda estava para acontecer a sua paixão, ele ainda ia ressuscitar com o corpo glorificado, mas Jesus, ele teve um momento de resplendor, de manifestação da sua glória, e aí nesse momento teve a visita de Moisés e de Elias, que vieram ter com Jesus, e 3 dos discípulos, né,
Pedro, Tiago e João, eles estavam próximos. Jesus tinha chamado eles para irem orar junto com Jesus. E eles testemunharam este momento glorioso, né? Então, Jesus ele revela a sua glória no monte, e Moisés, e eles aparecem a ele, né? E é um momento em que o Pai declara: este é o meu filho escolhido, ouçam-no. E uma coisa que acontece aqui é que tem esse evento transcendental para preparar para a paixão de Cristo. Então, o assunto que Elias e Moisés tiveram com Jesus foi para preparar o momento do seu sofrimento, da sua morte na cruz, uma morte sim, terrível, terrível. Quando a gente pensa na cruz, a gente lembra, né? Jesus, amor de Jesus, tudo mais. Mas naquela época, a cruz era algo terrível, né? Vale a pena a gente lembrar disso. Era uma morte vergonhosa, né? Vergonhosa, né? E eles foram para preparar isso, né? Só que os discípulos que estavam lá, eles não estavam preparados para o que estava acontecendo, né? O que acontece? Primeiro, eles estavam dominados pelo sono. Ao invés de orar, eles estavam assim, sabe quando a pálpebra parece que pesa 1 tonelada, assim, a cabeça fica pescando assim, e eles ficam meio sonolentos, eles não estavam conseguindo orar, né? E de repente eles viram Jesus transfigurado, Elias e Moisés, né, figuras importantíssimas, né, no Antigo Testamento. Moisés que trouxe a lei, Elias que foi um dos maiores profetas, né, que nem experimentou a morte, ele subiu aos céus na carruagem de fogo, né. Eles têm essa visão e de repente eles ficam assustados. E aí Pedro ele fala: mestre, vamos preparar uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés, né? Porque está muito bom aqui. Então, Pedro ele não tinha noção do que estava acontecendo, né? Tem estudiosos que até falam que Pedro talvez estivesse colocando Jesus no mesmo patamar dos outros profetas, porque ele quer preparar uma tenda para os três, né? Para cada um dos três. Tem gente que aponta para o fato de ser bom o estar lá. Então ele queria estar lá, porque apesar do cansaço e tudo mais, eles têm uma experiência extraordinária. E a vontade deles é de ficar lá, de permanecer naquele lugar gostoso. Tem gente até que aponta que o convite que Pedro fez, né, sem noção, né, sem saber o que estava acontecendo, não considerava o fato da paixão de Cristo. Aqui está confortável, aqui está bom, na glória de Jesus, na manifestação da glória de Jesus. Então vamos permanecer aqui. Ou seja, ele não considerava o propósito do Messias, né? E aí quando o Senhor os cobre com a nuvem, eles ficam cheios de temor, eles ficam com medo, né? Eles não entendem o que está acontecendo, eles se prostram em medo, né? E algumas coisas que eu quero apontar, né, na fala de Deus Pai, quando Ele diz: este é meu filho amado, ouçam-no. Primeiro, o Pai afirma e confirma que Jesus é o Filho de Deus, né? Isso tem uma relação, eu vejo uma relação direta com a confissão que Pedro tinha feito, né? Algumas semanas atrás a gente abordou sobre isso, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, né? Em relato de Mateus diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Pai confirma que Jesus é o Filho de Deus, né? A gente vê essa confirmação quando Jesus ele recebe o batismo do arrependimento de João Batista, embora ele não tivesse pecado, mas ele se submete à condição de pecador, mesmo não tendo pecado, isso já sendo um prenúncio, né, para a sua paixão, que ele morreria na cruz pelos nossos pecados, né? E a gente vê essa confirmação ao longo do Antigo Testamento também. Em Salmo 2,7, por exemplo, diz: você é meu filho, hoje eu
eu hoje o gerei. Né? É um salmo messiânico. E em 2 Pedro 1,17 também, Pedro ele confirma, dizendo, este é o meu filho amado. Então, a Escritura Sagrada nos confirmam isso. E Pedro, Tiago e João, eles testemunharam a voz do próprio Deus Pai, afirmando isso, de que Jesus é o Filho de Deus. Outra coisa que eu queria apontar é que o Pai afirma que Jesus é o escolhido. Este é o meu ungido, este é o meu Cristo, este é o meu Messias. Este é o que foi escolhido para a salvação das nações. Vamos ler todos juntos Isaías 42:1. É uma profecia sobre o Messias. Vamos ler todos juntos? Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então, o Pai está confirmando, afirmando que Jesus era escolhido para trazer a justiça às nações. Como que ele traz a justiça? Ele mesmo se sacrificando na cruz. Sendo a perfeita expiação, o perfeito sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Outra coisa que eu queria trazer aqui, o Pai afirma que devemos ouvir a Jesus. Ou em outras palavras, devemos dar ouvidos a Jesus. Aprofundando mais isso, que nós devemos obedecer a Jesus. Então, quando o Pedro ele fala uma coisa totalmente fora de contexto, totalmente nonsense, o que o Pai diz, este é meu filho amado, ouçam-no. Este é meu filho escolhido, escutem-no, ouçam-no. Em Deuteronômio 18:15 diz, o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu, vocês devem ouvi-lo. É o que Moisés já havia declarado ao povo de Deus, lá em Deuteronômio, falando sobre o Messias que iria vir. Que Jesus, à vista das pessoas, ele era filho de José, ele era um carpinteiro, ele era uma pessoa ordinária. Era filho de José e Maria. José que cresceu em Nazaré. E pode ver alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas não conseguiam entender o tamanho da importância do que eles estavam vivendo quando olhavam para Jesus. Isso pode acontecer hoje. A gente pode confundir e pensar que Jesus é só mais um cara legal que as pessoas falam, um líder admirável, que nos livros de autoajuda dos executivos, o pessoal gosta muito de Jesus, porque realmente Jesus foi um excelente líder, mas ele não foi só um líder. Ele foi o Messias, ele é o Messias, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E através da sua paixão, através da sua morte na cruz, ele traz remissão, ele traz justiça a todas as nações. E nos reconcilia com o Pai, entre nós, conosco mesmo, com a criação, nos dá um novo propósito de vida, uma nova identidade, nos faz novos homens, nos faz filhos de Deus, nos faz adoradores. E nos faz livres para amar a Deus, para fazer o bem. Nos torna livres verdadeiramente. Agora, indo para a aplicação prática. Uau, já estou concluindo. Estou conseguindo terminar cedo. Vamos continuar assim. Algumas aplicações práticas, indo direto ao ponto. Primeiro, não há glória sem a cruz. O que acontece quando Jesus pergunta aos discípulos quem vocês dizem que eu sou? Eles dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia a Pedro lá em Mateus 16. Aí depois Jesus ele fala da sua paixão, a primeira vez que os evangelhos relatam, que Jesus está falando sobre a sua paixão. O Pedro ele fala, não, Senhor, não fala isso, Ele chama de canto e fala, não. Pedro mais ou menos viajando, achando que estava abafando, estava farmando aura, mas ele, foi o contrário, E aí Jesus ele fala, arreda-te de mim, Satanás, porque você fala da vontade dos homens e não do Pai. Olha só, quando a gente tem a agenda do homem, a nossa própria agenda, a gente vai contra a vontade de Deus Pai. E qual que é a nossa agenda? O que é mais confortável? É o consumismo, É o ser servido. O quanto que isso vai me beneficiar? Eu não quero desconforto. Eu quero coisa boa. E às vezes a gente fica chateadíssimo por detalhes.
né? Porque, sei lá, eu fui na padaria, pedi pão na chapa e o pão não estava tão crocante como eu gostaria. Sei lá, eu fico chateadíssimo, porque a carne não veio no ponto que eu queria. Isso arruina nosso dia. Porque alguém de quem eu esperava mais foi aquém do que eu queria. Né? Assim, a gente precisa amadurecer, né? E a gente precisa entender que não há glória sem a cruz. Aliás, eu diria mais. A glória está em sofrer por causa de Cristo Jesus. Em negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso é um tipo de glória. Isso é glorioso. Foi por isso que Paulo e Silas, eles puderam cantar na cadeia após serem chicoteados, por exemplo, estarem acorrentados, né? Não tinha essa coisa de defesa humana, né? Direitos humanos. Não tinha nada disso. Mas eles cantam louvando a Deus de alegria, porque eles se acharam dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Porque eles entenderam que a glória está em tomar a sua cruz. Por causa de Jesus. Então é uma coisa que a gente precisa entender. Não há glória sem a cruz. Não há um prédio novo, lindo, maravilhoso, sem um desconforto. Por isso eu queria incentivar os irmãos a não faltarem nos cultos dominicais. É só mais um culto, é só mais uma reunião. Não, irmãos. É o momento em que estamos em comunhão para adorar ao Senhor, para ouvir da palavra do Senhor, para orarmos uns pelos outros, para a gente ver o rosto um do outro, para a gente comer junto, cear junto. E é tão importante a gente se esforçar para estar juntos. É um momento simples, singelo, mas extraordinário, se eu entendo o que está acontecendo, se eu sei que Deus está presente neste lugar. Não há glória sem a cruz, não há um prédio novo sem desconforto. E, inclusive, eu peço que orem pelo comitê de construção, o presbítero Jorge que está encabeçando tudo isso, né? Ele tem a loja dele, tem as coisas dele, mas mesmo assim ele está se dedicando, né, por tudo isso. Não só ele, mas vários irmãos e irmãs, né? Então eu peço oração por isso também. Reconheçamos a Jesus como Cristo e Salvador. Essa é a coisa mais importante. E eu vou sempre anunciar isso, porque é a coisa mais importante. E se hoje tiver alguém que finalmente entende, cai a ficha, ou cai a ficha é uma referência muito antiga, mas que finalmente entendeu, né, que uau, Jesus é Cristo, Jesus é Salvador, Jesus me ama, sabe? Se esse momento acontecer agora, glória a Deus. Por isso eu sempre vou repetir, sempre vou afirmar isso. E eu sempre vou afirmar isso para mim mesmo, para que eu não esqueça disso, para que eu não perca a alegria da salvação. Porque isso é muito importante. Reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Eu não vou salvar a mim mesmo. Não são os meus méritos. Não é o que as pessoas vão dizer sobre mim, mas é Cristo. O mérito de Cristo Jesus, o que Ele conquistou na cruz, vai me salvar. E atentemos à voz de Jesus e obedeçamos. Não é minha voz, necessariamente, não é a voz dos presbíteros, mas enquanto nós, como servos do Senhor, estivermos proferindo a palavra do Senhor, sigam-nos, sigam-me, sigam meus bons. Mas se eu estiver fora, assim, aí vocês podem falar comigo. Podem falar comigo e falar, pastor, é isso mesmo? eu vou ficar meio chateadinho assim, mas depois eu me resolvo com Deus. Porque eu quero estar no caminho correto. Eu preciso dos irmãos, das irmãs, para nós caminharmos juntos. A gente precisa, todos nós precisamos atentar à voz de Jesus. Obedecer a Jesus. Entender o que está acontecendo. Perguntar, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Às vezes quando você enfrenta um problema na família e você não sabe exatamente como proceder com seus filhos, né, na adolescência, ou em algum momento crítico de decisão importante, pergunte a Jesus, Senhor, nos dá sabedoria, como nós devemos proceder? Numa crise financeira, numa crise no trabalho, ore, né, e o Espírito Santo vai fazer lembrar tudo aquilo que você leu na palavra, tudo aquilo que você ouviu da parte da palavra de Jesus Cristo, de modo a capacitar-nos a seguirmos ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Convido a equipe de louvor a vir à frente.
Fale com o Senhor agora neste momento. Vamos orar para que a gente compreenda o mover de Deus em nosso meio. Tem 3 orações que eu faço constantemente. O que Deus tem feito? O que Deus está fazendo e quais são os desafios? Então, olhando para o que Deus tem feito, isso individualmente, a cada um de vocês, para a nossa igreja, na minha vida, eu entendo da bondade de Deus. E eu consigo estabelecer marcos da manifestação da bondade de Deus. Quando eu vejo o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, eu consigo enxergar para onde Deus está encaminhando, para onde eu devo ir. E não pedir para Deus abençoar todo o plano que eu fiz sozinho. Entende a diferença? É muito diferente. Quando eu busco a direção de Deus e a partir daí eu faço planejamento, que é nosso papel, planejar e preparar e fazer. Mas quando eu faço sozinho e depois eu lembro, eu tenho que orar, é verdade. E aí eu peço para Deus abençoar o meu plano, é diferente. Então por isso eu foco no que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. E para que isso aconteça, quais são os desafios? Quais são os empecilhos? Quais são os meus pecados que eu preciso enfrentar? Quais são as habilidades que nós precisamos adquirir? Quais são as estratégias? Quem são as pessoas necessárias para que isso aconteça? E é maravilhoso ver Deus agindo em nós e através de nós. Que isso seja realidade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na nossa comunidade. Em nome de Jesus. Oremos. Coloque-se diante do Senhor aquilo que ressoa ao seu coração. Pecado a confessar, pedido a fazer, entrega a fazer. Faça agora este momento. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Agradecemos pelo mover de Deus em nós, em nosso meio e através de nós. Que cada um que está aqui presente possa experienciar o seu mover, possa entender o seu mover, possa glorificar o teu santo nome. Abençoa os nossos corações para que nós possamos nos derramar diante do Senhor e confessar que Tu és o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e viver conforme. Que o Senhor esteja operando em nós, em nosso meio. Opera com poder, com graça, com misericórdia, com amor. Abençoa os equipantes que sejam canais de bênção na vida dos adolescentes dessa geração. E que os adolescentes possam crescer de maneira saudável, possam criar amizades boas no Senhor, possam se aproximar mais de Jesus, amar a Jesus e decidir por continuar a seguir a Jesus fielmente. Abençoa as nossas igrejas, abençoa as famílias, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido todos a ficar